Bendito é o nome do Senhor. Bom dia, queridos. Bom dia. A graça e a paz. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Aleluia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 46 e seguintes. Achou? Dão glória a Deus para eu saber. Ainda tem gente folheando, deixa eu esperar você. Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 46 e seguintes. Vamos ler até o 48. Acompanha comigo, por gentileza. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Curve a cabeça. Espírito Santo, é a tua palavra, é a tua igreja, é o seu tempo. Fique à vontade no nosso meio. Fala conosco aquilo que nós precisamos nesta manhã. Alimenta-nos, fortalece-nos, sustenta-nos. Traga uma revelação extraordinária da tua vontade para o nosso coração, para este povo, para quem nos assiste, de maneira que possamos sermos impactados de maneira especial nesta manhã. É a nossa oração no nome de Jesus. Quem crê e concorda, diga amém. Com a sua Bíblia aberta, pode se assentar. Não é proibido não é proibido dar glória a Deus, nem dizer aleluia. Eu gostaria só que você não se distraísse para aquilo que Deus vai falar no nosso coração nesta manhã. Essa mensagem nasceu na madrugada de sexta para sábado aqui na vigília, quando o Senhor me levou a ver uma cena daquilo que nós muitas vezes não enxergamos, mas que estão lá e que são importantíssimos, e de maneira nenhuma poderão ser removidos, e de maneira nenhuma poderão ser tocados, demolidos, implodidos ou coisa parecida, porque são bases de sustentação daquilo que se está edificando ou está edificado. Durante a mensagem, Deus nos trouxe à vista a importância dos pilares. E esses pilares, eles são muitas vezes desprezados, porque nós olhamos para, por exemplo, uma edificação como essa e não os vemos. Nós não percebemos, mas estão aí. E se nós quisermos que essa edificação ou qualquer outra edificação continue de pé, os pilares não poderão ser removidos, porque são pilares. Se você chegar ali atrás, naquela galeria que nós tivemos a graça de receber da construtora, e nós removermos aqueles pilares que estão na frente, sustentando aquela plataforma, tornará-se um risco muito grande daquela plataforma toda ruir, e quem sabe até vir abaixo, por causa da carga ou da sobrecarga que está colocada sobre ela. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinópticos, ou seja, as suas informações são comuns, um para com o outro. É dada uma informação e há um compartilhamento, e segundo viu João, Mateus, Marcos e Lucas, segundo cada um entendeu, ele relata no seu livro. O evangelho é de Jesus. O
protagonista é Jesus, o astro é Jesus, o essencial é Jesus. Mas esses três homens escrevem com pontos de vista diferentes. Note que Lucas ele é muito detalhista em todas as suas escrituras. E o evangelista Lucas aqui, o médico, ele vai descrever dizendo no versículo 48 que esse homem que vai construir a casa, ele fez algo diferente do que está escrito em Mateus capítulo 7, quando Jesus narra a mesma história com uma outra colocação. Porque lá em Mateus capítulo 7 nós vamos ver que o homem chegou num terreno e ele edificou uma casa. Não fala das preparações, não fala que ele chegou e procurou um local adequado. É o mesmo terreno, é o mesmo lugar, é o mesmo solo. Não havia uma diferença, um estava no vale, o outro estava na montanha. Não, eles estavam no mesmo loteamento, podemos dizer assim. Mas o intento, a aplicabilidade de cada um, a destreza de cada um no que diz respeito à construção, o resultante disso, a resultante desse trabalho foi eficazmente diferente um do outro, porque um chegou, e a Bíblia diz no capítulo 6 de Mateus, que ele chegou e edificou a casa. Simplesmente colocou de pé aquilo que estava ali para ser feito. Ele simplesmente chegou e fez com que estivesse pronto. E quem olhasse para aquela construção veria uma casa edificada, veria ali aquilo que foi proposto pronto. A aparência era de uma casa, a aparência era de uma residência, e aparentemente estava seguro, logo terminada a construção. Não tinha-se nenhuma possibilidade visível de se perceber que havia um problema naquela construção. Jesus está narrando, está no final do Sermão da Montanha, e ele está ensinando, e ele vai fazer uma comparação, porque o homem que ouve essas minhas palavras e não as pratica, ele está dizendo, é semelhante àquele que chegou em um lugar e não se apercebeu da importância dos fundamentos. E eu preciso nessa manhã que você entenda que não podemos edificar absolutamente nada sobre uma superfície. Porque aquilo que se coloca sobre a superfície é vulnerável. Jesus diz que se vier o vento e vier a chuva, qualquer tempestade, a casa vai cair. Aquele primeiro homem no Evangelho de Mateus, ele chega e edifica. Ele coloca de pé. Volta comigo a sua Bíblia. Evangelho de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Capítulo 7, melhor, obrigado, desculpa. Capítulo 7, versículo 24. Olha o que ele diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha para mim. Na edificação, existem setores na engenharia que vão fazer com que um prédio como este, ou de qualquer porte, por menor ou por maior que seja, ele aconteça desde o chamado pré-projeto até a edificação ser inaugurada. O pré-projeto é uma concepção de onde um investidor quer que seja realizado um determinado empreendimento. Daí ele vai chamar primeiro um arquiteto, e ele vai fazer um desenho. E aqueles desenhos eles vão tomando forma dentro daquilo que de verdade se quer construir. Não é assim? Não gostei dessa parede aqui, vamos mudar.
Essa porta não está legal aqui, vamos mudar. Esse andar está muito baixo, o pé direito está baixo, vamos aumentar. Não, está muito alto, vamos diminuir. Essa janela aqui, ela poderia ficar um pouco para cá. E aí vai se adequando no pré-projeto até que se torne um projeto. Feito o projeto arquitetônico, vai para um homem chamado um calculista, aquele cara que vai fazer as contas e vai dizer qual é o diâmetro dos seus pilares, qual é a profundidade da sua fundação. Ele vai dimensionar o aço, o traço do concreto, ele vai dimensionar a espessura de tudo aquilo que vai, todas as dimensões que aquela construção vai precisar ter para fundamentada ela poder ser edificada. Vem um homem da geologia que vai fazer uma sondagem de solo. Ele vai fazer uma escavação com percussão ou com equipamento mecânico e ele vai encontrar o lençol freático, ele vai passar aquele lençol, ele vai chegar numa rocha. Porque tudo que ele passou até agora era barro, areia, não eram terrenos sólidos e firmes, capazes de sustentar o peso daquela construção, que já está calculado. Cada centímetro quadrado tem uma carga, e aí é calculada a questão da força do vento, é calculado o sentido do vento, que é constante naquela região. Pastor, por que o senhor está falando de todos esses detalhes? Para você entender que fundação é coisa séria. Para você entender que fundamentos são coisas sérias. E nós muitas vezes, por não vermos, talvez você chegou aqui, o templo já estava construído e você não tem ideia do que está aqui embaixo. Talvez você nunca entrou aqui durante a obra, nunca viu uma obra saindo do chão. Você não tem ideia do que está lá embaixo. Quando você vê pronto, é tudo muito lindo, maravilhoso. Chegamos aqui na zona sul da cidade e vemos aqueles edifícios gigantescos, com toda a fachada revestida em pele de vidro. Vidros de 12, 14, 16 centímetros de espessura. Vidros temperados, laminados com um peso absurdo, cada chapa. E é um prédio inteiro de 28, 30, 35, 40 andares. Tudo aquilo foi previsto em projeto. E a fundação está prevista aquela carga para que não haja trinca, não haja fundamento e não haja problemas com aquela construção. Você já vai entender onde eu quero chegar. Às vezes a nossa vida, ela rui. Às vezes o nosso relacionamento, a nossa família, às vezes o ministério, às vezes aquilo que fazemos para o Senhor está em ruínas. Mas é porque somos como este homem que Jesus disse que ouviu as palavras dele e não as praticou. É considerado como aquele que construiu num lugar superficial. Num lugar onde o material embaixo estava solto, não foi feito fundação, nenhum tipo delas. Existem várias. Existem fundações rasas, fundações profundas. Existem platôs que são chamados radiers, onde você constrói em cima de um terreno nivelado uma grande placa de concreto e se edifica ali em cima. Mas tudo isso tem um cálculo previsto em projeto. Não é feito de qualquer maneira. Não é feito no eu acho. Não, a nossa vida não pode ser fundamentada no que eu acho, no que eu penso, no que eu quero, no que eu entendo, no que eu ouvi falar. O fulano fez, deu certo, eu vou fazer na minha casa. Pode ser que o seu terreno seja mais frágil e vulnerável que o dele, e você vai ter problema. Quando olhamos para esse cenário aqui, Jesus está dando uma aula de engenharia, sim. Porque no Evangelho de Lucas nós lemos o homem que chegou ali, ele semelhante àquele que Jesus está comparando, que ouviu e praticou as suas palavras. A primeira coisa que ele faz não é comprar o material de construção, não é contratar o empreiteiro, não, ele cavou. Houve um esforço da parte daquele homem que estava construindo. A Bíblia está dizendo aqui com propriedade, ele cavou, abriu uma profunda vala, e ali ele lançou o alicerce sobre a rocha. Quem constrói sobre a rocha não corre risco de ter a sua casa no chão. Está entendendo aí, crente? Quem constrói a casa sobre a rocha, quem fundamenta a sua vida, seu casamento, sua empresa, seus sonhos, seus projetos sobre a rocha, não corre o risco de ver tudo ruindo na primeira tempestade ou sopro ou enchente que acontecer. Quem edifica a sua família sobre coisas sólidas, sobre a palavra de Jesus, aqui ele está dizendo sobre a palavra dele, ele sendo a rocha, não corre o risco de ver todos os seus sonhos e ideais no chão na primeira tempestade.
A nossa geração é uma geração que está edificando sobre ostentação, sobre status. É o carro que eu tenho, é a casa que eu tenho, é o telefone que eu tenho, é a posição que eu ocupo. Construímos verdadeiras gaiolas, construímos verdadeiros palácios, lugares maravilhosos na aparência. As pessoas que olham e dizem: nossa, que esplendor, que maravilha, mas não percebe, não dá para ver, como você aqui nesse lugar, novamente citando, não vê o que está sendo, o que está sustentando todo esse aparato, toda essa beleza. Porque Jesus está dizendo que se essa beleza for aparente, mas se a fundação, se o fundamento não estiver bem cravado, o primeiro vento vai jogar tudo no chão. Tem alguém aqui comigo nesta manhã? Estamos pautados naquilo que temos. Estamos muitas vezes pautados naquilo que nós obtivemos pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço. Estamos sonhando mirabolantemente com coisas que vão passar, que são fúteis, são vulneráveis, são absolutamente sem importância, sem expressão. Porque queremos o fast food, queremos a coisa rápida. Então vamos chegar, Igor, vamos só passar uma vassoura aqui, vamos edificar isso daqui logo. Vamos botar de pé, porque aí estando pronto, quando estiver pronto, todo mundo vai ver que eu tenho uma bela casa. Mas ei, querido, vai vir um vento sobre a sua vida. Vai soprar um vento aí, vai ter uma tempestade aí. O rio que passa por perto, ele vai transbordar e vai bater de ímpeto contra a casa. A minha oração nesta manhã é que a sua casa seja fundamentada em rocha, para que quando vier o vento, porque ele vai vir, para que quando vier a tempestade, ela vai vir, para que quando o rio transbordar, ele vai transbordar. Pode bater contra a tua casa, vai sujar as paredes, vai deixar lembrança, mas não vai ruir, não vai jogar no chão. Aqui não, diabo. Todos os anos na nossa cidade, não vamos nem sair para fora, a gente vê casos e mais casos de pessoas que ficaram sem suas casas. Casas construídas em barrancos, casas construídas em ribeiros, em beiras de rio, casas em regiões totalmente proibidas de serem construídas, e os caras vão lá e colocam uma casa pela condição financeira. Não estou criticando, estou apenas fazendo um comentário. Cada um com a sua condição, com a sua necessidade e a sua realidade, mas constrói algo em um lugar totalmente vulnerável. Eu morei no Rio de Janeiro um tempo, e lá não se vende áreas, lá se vende laje. E o cara vai lá e compra a sua laje, e aí em cima da sua laje que ele comprou, ele constrói o que ele quiser. Ele é recomendado pela engenharia que você construa parede sobre parede numa casa não estruturada, mas não tem esse respeito técnico nesses lugares. E eu quero construir a casa do meu jeito, a casa é minha, a laje é minha, e eu vou construindo, e vou empilhando verdadeiras caixas de fósforo uma em cima da outra, e eu fico assim olhando aquilo. Escadas que só um mágico para fazer um negócio daquele. Como é que sobe aquilo? Como é que desce aquilo? Acessos totalmente inseguros. Construtores brasileiros, verdadeiros artistas. E a gente fica vendo coisas que são construídas, irmãos. E aí trazendo para cá, para a nossa realidade, pessoas que acham que a aparência se sustenta por toda a vida, e não é verdade. As irmãs aqui que estão, só permita-me citá-las. Quando você se apronta em casa e usa uma maquiagem, aquela maquiagem não é eterna. Se você chegar no culto e o Espírito Santo querer te tomar, você já fica constrangido e já pega o lencinho e começa, porque você sabe que vai borrar tudo. Porque está ali momentaneamente, é uma aparência. Mesmo se não acontecer isso no culto, quando você chegar em casa, como comumente, normalmente, não se dorme com aquilo, e você tira e volta ao que era. Então a aparência vai embora, porque a aparência não é duradoura. Vou repetir isso daqui: a aparência não é duradoura. Que olhem para você e digam o que quiserem dizer, ou o que tiverem que dizer, mas que aquilo que estejam vendo seja de verdade.
Aquilo que estejam vendo, seja fato, seja de verdade. Use de transparência na sua existência, querido. Não seja aquele que ostenta algo que você não tem. Tem gente que vai no açougue e compra colchão mole, está dizendo que está comendo picanha. Espera aí, meu querido, você errou no cardápio. Uma coisa é uma coisa, e a outra coisa. E eu vim aqui nessa manhã para trazer essa palavra para o seu coração. Jesus está dizendo: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Estar no culto é tudo de bom, amém? Congregar é tão necessário e tão importante. Mas essas coisas não fazem de mim nem de você pessoas salvas, redimidas, lavadas no sangue de Jesus. O que nos torna salvos é termos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Você pode estar, meu irmão, você pode estar rolando na tempestade, o vento pode estar virando você de cabeça para baixo, a coisa pode estar feia, olhando para você, alguém vai dizer assim: nossa, como que ele consegue? Ele consegue porque o que está nele é maior, pastor Wellington, é maior. O que está em mim, o que está em você é maior do que a tempestade, do que o vento. Ele é a rocha no qual os meus pés estão firmes, e o vento que vier pode me chacoalhar, mas não vai me derrubar. Ele dá um exemplo, perguntando e sugerindo, e ele dá a conclusiva. Se ouve e pratica, é comparado a esse. Se ouve e não pratica, porque todos ouvem, amém? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Quem está ouvindo? Tem algum surdo aqui, eu vou declarar que você seja curado nessa manhã. Quem está ouvindo? Levanta a mão, quero ver. Isso. Todos nós ouvimos. Tiago vai dizer que nós temos que deixar de ser apenas ouvintes e nos tornarmos operosos. Não apenas praticantes, mas operosos praticantes. Se você vê alguém trabalhando e ele é operacional, você vai perceber. Ele não está com as mãos vazias. Ele tem no mínimo uma caneta na mão. Ele tem um instrumento. Ele tem uma ferramenta, ele tem alguma coisa. Ele tem uma maleta, ele tem uma caixa de ferramentas, ele tem uma bolsa, uma pasta, ele tem um computador, ele tem alguma coisa que o identifica como sendo operacional. Ele está pronto, ele está apto para fazer algo, para exercer um ofício. Querido, se você ouve a palavra do Senhor e você é um operoso praticante desta palavra, isso vai lhe ser dado e imputado como algo que te identifica. Jesus, quando está andando no mar da Galileia, ele olha para o mar, ele vê um barco, dentro do barco ele vê Pedro, ele vê um homem que está trabalhando. Olhou para Pedro, Jesus dizendo, olhou para Pedro e viu que era pescador. Por quê? Tinha uma placa na testa de Pedro, sou pescador. Tinha lá uma identificação. Não, por causa do ofício. Por causa do ofício, vem comigo aqui. O que você está praticando? Qual é a nossa prática diária? Aqui dentro a gente dá glória a Deus, levanta a mão, bate palma, participa da ceia. Daqui a pouquinho vamos participar da ceia. E quando a gente sai lá fora, a gente dá chapéu, a gente dá calote, fala que vai, não vai, fala que faz e não faz, fala que isso, que aquilo. Como é que é? Qual é a nossa prática? Jesus está dizendo nesse momento aqui, no final do Sermão da Montanha, onde ele vai dizer comportamentos, procedimentos, formas que nós deveríamos agir em relação ao nosso próximo e à vida que nós levamos. E quando ele fala de praticantes da palavra, ouvir a palavra e praticar, todos os dias que você vem para cá, e eu glorifico muito a Deus por estar aqui nesse lugar, e se eu fosse você também faria isso, porque esse altar, Deus tem usado homens aqui nesse lugar, para todos os dias nos trazer palavras do reino de Deus. Aqui você não escuta historinha, não escuta piadinha, não escuta contos, não escuta crônicas de Nárnia, né? Nós não escutamos, aqui nós escutamos Bíblia. Aqui você vem e recebe Bíblia. Palavra de Deus. Eu disse homens, mas mulheres também. Me perdoe. E quando eu ouço essa palavra, Jesus está me dizendo, olha,
Você vai lá, você ouve, você que está em casa também, você liga, conecta e você ouve. Mas se você ouve e não pratica, você é igualzinho aquele cara que foi lá e construiu em cima da areia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não que tenha problema nisso, mas muitas vezes o pastor, a ovelha vai embora. Aquela centésima, lembra dela? A centésima, ela vai embora. Ela se extravia, ela se perde, pastor Sidney. E o pastor, ele está tão ocupado com as 99 que estão no aprisco, que estão no trabalho, carrapicho, brigando, e um trem, que ele não tem paz para deixar as 99 aqui e buscar uma. Que se ele deixa as 99, vai acontecer um genocídio. Ele tem que ficar lá vigiando as 99, que elas estão igual menino brigando, aquela briga, aquela coisa. Uma falta de, eu não vou dizer nem maturidade, mas uma falta de praticar essa palavra. Porque se eu pratico, acabou. Eu não vou gerar problema para o meu pastor. Eu vou ser um agregado na vida dele. Eu vou ser alguém que vai agregar, que vai contribuir, que vai somar, que vai estar junto. Independente se eu tenho problema, ele também tem. Você está olhando, está vendo a família dele? Já parou para perguntar onde é que estão? O que aconteceu? Como é que foi a madrugada? Como é que foi o dia de ontem? Já? Não? Então. Se eu tenho comigo a palavra de Cristo no meu coração, ela me ensina que eu devo estar em comunhão com o meu irmão. E esta comunhão, ela vai te oferecer o ombro para que alguém que precise venha chorar nele. Você precisa falar, meu irmão. Ah, eu vou te dar, não precisa falar. Talvez a última coisa que alguém queira é que alguém fale na orelha dele. Mas talvez essa pessoa esteja precisando só de um abraço, de um ouvido, de um sorriso. A Bíblia fala de abraço que cura. E muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas não praticamos esta palavra, porque acaba o culto e a gente aproveita a pandemia, não pode aglomerar, e a gente vai embora correndo. Mas às vezes tem um irmão que gostaria tanto de dar um sorriso para nós, ou de receber um sorriso nosso, ouvir a palavra e praticar. Porque o dia que você precisar chorar, não vai lhe faltar ombro. Porque se você oferecer o seu, o dia que você precisar não vai faltar. O dia que você oferecer o seu ouvido para que alguém chore lamúrias e fale um monte de coisas que você talvez nem possa fazer nada para mudar aquela situação, você vai apenas emprestar o ouvido. Talvez o dia que você precisar de um ouvido para falar, não vai lhe faltar quem lhe ofereça. Fundamentados em algo sólido, a nossa edificação não vai ruir. Fundamentados em algo que é firme. Nós tivemos uma situação, aquele viaduto na Pedro I que caiu na época da Copa do Mundo. E aí nas investigações concluiu-se que faltou cimento e faltou aço, porque alguém quis economizar. Quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Ei, se você levar o dono da bênção, a bênção vai junto. E se você levar o dono da bênção, o viaduto ficou lindo, estava pronto. Ainda bem que não deu tempo de inaugurar. Caiu antes. E por muito pouco a tragédia ia ser muito maior. O vídeo que eu recebi, quase que minutos depois, havia acabado de passar um ônibus, esses articulados, lotado. Se aquela peça de concreto, com aquelas toneladas todas, caísse sobre aquele ônibus, 11 de setembro ia ficar no nosso coração, mas ia ser uma outra data, como uma grande tragédia na nossa cidade. A gente não percebe o quão é importante investir no fundamento. Ei, querido, se o pastor fica aqui no altar dizendo para você, vem para o culto, leia a Bíblia,
Vamos orar. Ele não quer ibope. Ele não quer a sua frequência. A gente não ganha nada com isso. A gente é servo do reino. Nós fazemos para o Senhor. Quando a gente faz isso, te convida, te incentiva a vir, a estar aqui. É para que você se aprofunde, para que você, é o tempo de você escavar. Talvez você está começando na caminhada. É tempo de você cavar valas profundas. O que você está pensando que já está firme porque o terreno está duro, não, isso aí ainda é argila. Passa isso daí, vai chegar areia, daqui a pouquinho vai começar a brotar uma aguinha, aí é o lençol, você vai passar ele, vai chegar na rocha, e quando você atingir a rocha, aí o equipamento que você está usando, a ferramenta que você está usando, vai começar a fazer um barulho de atrito, e vai sair até faísca. Pode edificar, porque vai estar firme, porque quando existe esses atritos de relacionamento, quando o mundo começa a nos confrontar, quando as coisas começam a vir de encontro a nós para tentar nos deter, chegou no fundamento firme, pode edificar, porque não vai cair mais. Eu quero orar com você nesta manhã, querido, e o desejo do meu coração, e a minha oração nesta manhã, é que você seja como aquele que Jesus está concluindo aqui no texto de Lucas capítulo 6. Depois que o homem lançou o alicerce sobre a rocha, veio a enchente, sopraram os ventos, sobreveio a tempestade, mas a casa dele continua de pé. Pastor Wellington, na sua ministração, estava falando sobre a questão desse cenário todo que está aí, que eu não vou nem dar ibope para isso. Porque a gente está com os olhos nessas coisas. A gente não consegue desligar a maldita da televisão e fica lá vendo aqueles noticiários. A gente gasta dinheiro com essa tranqueira desse jornal que tem aí nesses lugares, tudo tem, e leva aquilo para casa. O crente, ele não gasta 1 minuto, 2 segundos, 5 minutos, 10 minutos lendo a Bíblia de manhã, mas ele pega aquele jornal, paga por aquilo e vai lendo. Nossa, está vendo? De novo. O salmista escreve: eu elevo os meus olhos para os montes, e eu pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Tem luta, o meu socorro vem do Senhor. Teve óbito na família, o meu socorro vem do Senhor. Teve perdas na nossa história, na nossa caminhada nesse tempo, o meu socorro vem do Senhor. Tua família não te acompanha, não anda com você, o meu socorro vem do Senhor. As coisas parecem que não são favoráveis, o meu socorro vem do Senhor. Eu vou dizer para você uma coisa: experimenta o cuidado de Deus e você vai viver a maior experiência da sua vida. Enquanto você está desfrutando daquilo que você ganha como atributo do seu trabalho, é normal, não tem nada de diferente nisso, não tem nada de extraordinário nisso. Eu recebi o salário, claro, você trabalhou, é justo, a Constituição Nacional prevê isso, trabalhou, precisa receber. Agora, quando você está lá, apenas na dependência, e Deus, Ele vai começar a cuidar de mim, cuidar de você, de uma maneira que somente Ele sabe fazer. A gente é muito bom para narrar quando o povo de Israel estava no Egito, no deserto, e eles abriam a porta de manhã da tenda e estava lá o maná, porque Deus havia provido. Mas lá no deserto não tinha trabalho, não tinha emprego, não tinha indústria, não tinha nada. Quer falar comigo de crise? Então vamos para lá. Milhares e milhares e milhares de pessoas que precisavam comer todos os dias, que precisavam beber água todos os dias. Moisés não era o patrão, Moisés não era um mega empresário que financiava tudo que eles tinham, não. Eles não tinham onde se apoiar, pastor Robson, não tinham em quem buscar, eles não tinham um site de busca de emprego para saber: eu vou conseguir uma vaga, quem sabe, no celeiro do Egito, e vou voltar para lá, que aí a minha situação resolve e eu fico tranquilo. Não é essa a fala das pessoas? Eu passei num concurso, agora eu estou bem. Não é essa a fala? Vem a crise, é o vento, é a tempestade. Viver a experiência de chegar de manhã e a sua cadeira está ocupada por outra pessoa. Essa cadeira é minha. Não, agora é minha. Você precisa de passar lá no RH. E quando você chega lá, alguém te diz: você está dispensado. E parece que o chão abre embaixo de você, não é assim?
Ou quando você vai receber em casa uma correspondência e alguém está te cobrando um valor que você nem se virasse de cabeça para baixo, sairia todo aquele dinheiro. Um processo que você está esperando na justiça que não sai. Do que você está falando, pastor? Mudou o tema? Não mudou o tema. Eu estou falando de vento e tempestade que sopra na nossa porta todo dia, bate nas nossas paredes todo dia. E eu quero fechar aqui dizendo para você: vai soprar mesmo, não vai parar. Pode continuar orando, pode minimizar, mas a ideia, a força de expressão de Jesus aqui não é que vai parar de acontecer as tempestades e as afrontas. O que Ele quer de mim e de você é que eu cave valetas e aprofunde as minhas bases, porque vai soprar o vento. Mas se soprando o vento, se vindo a tempestade, eu vou estar firme, eu vou estar de pé, eu não vou cair, eu não vou ceder a essas coisas, eu vou me sustentar pelaquilo que eu estou fundado nela. Aleluia. Fica de pé no seu lugar, se você pode. Nós não podemos, como família, nós não podemos, como servos do Senhor, nós não podemos, como igreja, perdermos os fundamentos. Isso pode, aquilo não pode, isso deixa, isso não deixa, isso serve, isso não serve. O que a Bíblia está dizendo para você? O que Jesus está dizendo para você na sua palavra? Mas se não abrir e não examinar, não vai saber o que Ele está dizendo. Se não, quando sentado aí, prestar atenção naquilo que está sendo proclamado aqui dessa tribuna, não vai saber o que Ele está dizendo. Então não vai cumprir. Por que não vai cumprir? Porque não quer, porque não gosta, porque não concorda? Não é porque não prestou atenção, é porque não ouviu, não entendeu. Quando eu e você temos uma condição, nós temos que pegar essa condição e colocar nos pés da cruz. Aquilo que eu tenho como problema, como dificuldade, como afronta, como desafio, eu tenho que pegar tudo isso e colocar nos pés da cruz. Pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia. Da Bíblia. Tudo aquilo que eu faço, que eu pratico, que eu exerço todos os dias, o que eu sou, o que eu tenho, onde eu vou, a Bíblia, ela é a minha orientação, minha bússola, meu GPS, ela é a minha condução, ela que me orienta, ela que me indica ouvir as palavras do Senhor e cumpri-las. Cumprir cada uma delas, sem tirar nem acrescentar nenhuma vírgula, nenhum item, nenhum hífen, nada. E se nós fizermos isso, nós vamos experimentar que a força do vento vai até fazer com que a gente sinta um pouco de, né, como seres humanos, como pessoas, ai, mas vai balançar, pastor, vai balançar, vai tremer, vai parecer que vai cair tudo, mas só vai parecer quando o vento passar. Olha nós aqui outra vez, olha nós de pé no Senhor outra vez. A pandemia veio, está passando, olha nós aqui na presença de Deus. Mas eu perdi, mas eu estou aqui. Ele me guardou, Ele me cercou, Ele me conservou, porque eu estou firmado na rocha. Firmado na rocha. Não é firmado na instituição, não é firmado em um homem, não é firmado em um nome, em uma denominação, é firmado em Jesus. É firmado não em um estabelecimento, mas é firmado em Jesus. Eu queria que você orasse nessa manhã e pedisse ao Senhor que Ele removesse. Eu assisti um programa muito legal outro dia, de que o camarada morava numa casa muito bonita. Acabaram de comprar a casa espetacular. Chegou uma grande construtora naquela cidade, comprou todo o quarteirão, pastor Luciano, e informou os moradores das casas: olha, é para mudar, porque nós compramos tudo, vamos demolir tudo, vamos quebrar tudo e vamos construir um grande condomínio de prédios aqui. E aquele moço tinha acabado de mudar-se para aquela casa. E eu gosto muito da engenharia, ela tem recurso para tudo. E ele disse: não, mas eu acabei de comprar a casa, eu amo essa casa, não vai derrubar minha casa. E o moço mostrou o documento judicial para ele e disse: nós vamos derrubar. Ok, você tem um prazo, se quiser pode pegar a casa e levar embora, mas aqui o terreno
é nosso, nós vamos construir aqui um grande condomínio de prédios. Aquele moço chamou uma empresa especializada, desmontaram o telhado, trouxeram uma grande carreta, levantaram, macaquearam aquela casa, enfiaram a carreta debaixo e levaram a casa para um outro terreno que ele havia comprado. Porém, quando chegou lá, existia um alicerce, existia uma fundação feita para suportar aquela casa. Porque lá nessa região há muita incidência de furacões e ventos muito fortes. E ele, sabendo disso, a família dele ia morar naquela casa. Ele disse: eu não vou deixar minha casa vulnerável ao vento. Tem alguém me ouvindo aqui nessa manhã? Eu não vou deixar minha casa vulnerável ao vento, porque eu sei que ele vai soprar. A gente roda por algumas regiões e a gente percebe que em alguns lugares não existe telhado nas casas. Não precisa, lá não chove. Tem chuva, para que eu quero telhado? Colocar aquele peso lá em cima, não precisa, né? Lá no Egito, aquelas regiões, não chove. Aqui no norte de Minas, muitas casas que você vê muito simples, não tem telhado, não chove. Casas que as pessoas vão lá e colocam um pau, fincam um pau no chão, pega barro e vai colocando capim, vai fazer a chamada casa de pau a pique, e vai levantando aqui, ele fica lá. Mas lá não venta, lá não sopra vento, lá não tem tempestade, lá não tem essas coisas. Mas aí, querido, a sua casa está construída em um lugar que tem vento, tem tempestade, tem um riacho passando perto, que quando dá enchente ele enche, sai jogando tudo no chão. A sua casa precisa estar edificada sobre a rocha. Para de querer edificar sobre coisas que vão passar. As coisas da vida, a concupiscência dos olhos, a cobiça da carne, essas coisas passam. Isso tudo vai ficar por aí. Mas a palavra do Senhor, a palavra dele não passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Feche os olhos aí. Olha, se você percebe que essa palavra falou no seu coração, que algumas trincas que estão na sua casa, na sua vida, é falta de fundação, é falta de reforço, é manhã de você se fortalecer. Daqui a pouco você vai tomar ceia, é um fundamento, e o pastor vai falar sobre isso. Mas talvez exista necessidade de perdão, talvez exista necessidade de confessar alguma coisa, talvez exista a necessidade de você proclamar, dizer, declarar algo que está aí dentro de você. Isso é uma brecha, isso é uma areia que está embaixo da sua construção, e essa areinha, ela vai acabar jogando a sua casa no chão. Talvez exista uma trinca que já está começando a subir em diagonal na sua parede, e essa trinca em diagonal, ela derruba casa, ela derruba prédio. Uma trinca na horizontal, na vertical não tem problema, é só a trabalhabilidade da construção. Mas ela em diagonal é sinal de afundamento. A sua casa está correndo risco. Hoje eu te convido a convidar o Espírito Santo para escorar a sua construção. E você vai fazer um esforço e vai cavar sobre a sua casa. Que é isso, pastor? Esforça-te, esforça-te. Não te desanime, não desista, não entregue, não se mude de casa, porque é muito fácil deixar a construção antiga e mudar para uma nova. Mas não faça isso, porque não é essa a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você escore a sua construção, mantenha ela de pé, até que você consiga, cavando embaixo da construção que já está edificada, você poder fundamentar essa construção e calçá-la da forma correta, para que essa trinca desapareça ou não progrida, e nunca mais você vai temer vento, tempestade, enchente. Abra sua boca aí, querido, e ore nesta manhã. Enquanto o louvor canta aqui, adora o Senhor, você tem a oportunidade de orar e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda.